Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aí. Mais uma aula ao vivo aqui, mais uma aula para a gente entender um pouco mais sobre as estruturas das opções. Então, esse é o nosso treinamento de estruturas aqui. E nós falaremos de uma das estruturas mais básicas, tá? Que vai além da compra de call a seco, que é a trava de alta com calls, beleza? Essa que é uma estrutura, pessoal, muito subestimada pela maior parte dos operadores aqui de opções. Por quê? Porque ela é uma estrutura que acaba perdendo o interesse ali da maior parte dos investidores por não proporcionar um retorno ilimitado como a compra de coa seco faz. Isso traz um viés para o investidor de que ele estaria ganhando mais, né, se ele tivesse comprado a seco, mas as estruturas travadas, elas vão trazer uma taxa de acerto um pouco maior, potencial de lucro menor? Sim, só que taxa de acerto maior e mais consistência ali, né, quando a gente opera com alvos fixos nas operações. Eu vou te ensinar hoje como utilizar a trava de alta, quando utilizar e aonde colocar ali os seus alvos, perfeito? Então, a trava de alta com calls, ela consiste basicamente em uma compra de call que a gente faria ali a seco, né, quando a gente tem um viés de alta para um ativo, mais uma venda de uma outra call. Para quê? Para quê, pessoal? Por que que a gente monta travas ao invés de estar operando a seco? Para nos protegermos da queda da volatilidade e da passagem do tempo. Quando eu estou comprado em uma opção, eu tenho tempo contra mim e volatilidade contra mim. Se eu vendo uma outra call, eu minimizo esse efeito, né? Se quando eu compro está contra, se quando eu vendo está a favor, né? Então, eu minimizo esse efeito. Isso faz com que essa operação possa andar mais lentamente. A gente sabe que o mercado ele vai se movimentar lentamente na maior parte do tempo, e isso vai aumentar a sua taxa de acerto nas operações, porque muitas calls às vezes acabam perdendo muito valor com a passagem do tempo, não é isso? As travas elas vão estar se sensibilizando ali um pouco mais próximo do vencimento, mas são operações muito lucrativas também, onde a gente vai estar sempre tentando buscar um potencial de risco retorno acima de 1 para 1, né? Então você também teria ali um retorno de 100%, 120%, 150% até 200%. Dá para buscar tranquilamente aqui em uma trava, ok? Então, basicamente aqui o nosso objetivo é estar minimizando os efeitos da passagem do tempo e da queda da volatilidade, ok? A gente chama isso de teta e de vega, né, que são as duas gregas aqui principais quando a gente fala de opções, né? O racional por trás de uma trava é de viés de alta para um determinado ativo, então você quer que esse ativo suba, ok? O contexto é de volatilidade um pouco mais elevada, já que quando a volatilidade está muito baratinha, está muito baixa, a gente quer justamente operar a seco, é onde a gente vai ter o maior potencial de lucro. Se a volatilidade já estiver um pouco mais elevada, é melhor você montar a trava justamente para que você esteja mais seguro nessa operação, ok? É uma operação de alvo definido, a gente vai aprender aqui a estar projetando um alvo, né? Ela entrega pouco risco e é uma simetria positiva de risco-retorno, ou seja, você vai arriscar pouco dinheiro para ganhar muito dinheiro, ok? Diferente ali das travas de crédito, por exemplo, né? A lógica da trava, pessoal, a gente vai comprar uma call. Quem compra uma call tem um viés de alta, beleza? Então, o comprador da call adquire o direito de comprar o ativo pelo preço combinado, né, que a gente chama de strike, e para isso ele paga um valor. O que, que ele quer? Ele quer que o preço se mova para cima, né? Que essa call entre para dentro do dinheiro, ganhe valor intrínseco, né? Ganhe uma vantagem real nesse negócio e a operação vai se valorizar muito. E a venda da call tem um viés de baixa, né? Quem vende uma call tem um viés de baixa. O vendedor de uma call recebe o prêmio da opção em troca de assumir o risco de comprar, né? De cumprir a obrigação de ter que vender o ativo pelo preço combinado. Caio, você já falou para a gente aqui que nunca se vende call sem você ter o ativo. É verdade. Você sempre tem que vender uma call coberta. O possuir o ativo cobre uma venda de call. Por quê? Porque você tem que ter o ativo para assumir a obrigação caso de você ter que vender esse ativo, né? Só que aqui no caso da trava, a call comprada trabalha com essa cobertura também. Então, você comprar uma call equivale a você ter o ativo, perfeito? Por quê? Porque ali você vai ter um direito de compra versus uma obrigação de venda. Essa relação acaba se anulando, perfeito? E é aqui que mora o lucro das travas, né? Então, aqui, ó, a lógica de você comprar uma call, né? Você quer que o ativo se mova para cima, a call entre para dentro do dinheiro e ganhe valor intrínseco. E no caso aqui da venda da call, você quer que o preço se mantenha abaixo ali, né, do strike da call vendida, né? Para que não seja exercida essa sua obrigação, né? Para que você fique com o prêmio, ok? Quando a gente transforma isso em uma operação, a gente trabalha da seguinte forma.
O ativo aqui, ó, custando R$ 30, é onde você vai comprar a sua call. Então, uma trava, ela, em regra ali, né, a trava mais simples de você montar, você vai montar ela na linha do dinheiro. Então, você compra uma call ATM, então você está adquirindo aqui o direito de comprar o ativo por R$ 30, e você vai fazer uma venda de call fora do dinheiro, onde você vai ter a obrigação de vender o ativo por R$ 35, perfeito? Se eu tenho o direito de comprar por 30 e a obrigação de vender por 35, se o preço ficar entre isso aí, né, você vai ter a diferença desse negócio aqui, né? Vai ter a obrigação de vender por 35 e o direito de comprar por 30, logo o seu lucro é de R$ 5, né? Essa seria a ideia aqui de uma trava. O lucro está na diferença entre os dois strikes, ok? É aqui que mora o lucro da sua operação. Só que não é só isso aqui, né? Você tem que descontar o custo da trava. Então é o lucro, o range de preços entre os dois strikes, menos o custo que você teve para a montagem da operação, beleza? Qual comprar, pessoal, para você montar a sua trava? A qual que você vai comprar é a que tem a melhor relação de risco-retorno, que são as calls na linha do dinheiro. Então, a mais próxima da linha do dinheiro ali, ó, de delta 0,45, 0,55, é aquela ali que você quer comprar, tá bom? É a que vai ter o strike mais próximo do ativo objeto, ok? Qual call que você vai vender? Você vai vender a call de melhor relação de risco-retorno para o lançador, ou seja, aquela que tem menos probabilidade de exercício, mas que ainda assim paga um bom prêmio, que são as calls próximo ali do delta 30, ok? O ideal, pessoal, é sempre estar montando travas ali, ó, com uma distância de 50 centavos até R$ 1 ali de diferença, ok? Vai ficar bem legal, tá? Pode até ser R$ 1,50, mas se você manter esses parâmetros que eu estou te falando aqui, você vai estar sempre montando boas travas ali com uma boa relação de risco-retorno, tá bom? Então, a trava de débito vai funcionar da seguinte forma: você vai comprar uma opção mais cara e você vai vender uma opção mais barata, né? Que é a opção fora do dinheiro, ok? Tem uma relação de risco-retorno muito favorável nessas travas com distância de R$ 1 entre os strikes, tá? Mas você vai sempre ter que ir avaliando isso aí, então seguir mais pelo delta que vai dar melhor, ok? Vai dar bom. Então, a gente chama isso aqui também de bull call spread, né? Também conhecido como trava de alta. E o gráfico de payoff é basicamente assim, tá? Você ganha com a alta do ativo no limite do strike da posição vendida, né? Então, sua zona de lucro máximo está no strike da posição vendida, que é onde você tem a obrigação de vender o ativo. Então, se o ativo subir para cima do strike dessa opção, não te interessa, né? Você é obrigado a vender ele naquele ponto, né? Naquele strike. Então, se o ativo subir mais, felizmente você vai estar abrindo mão ali desse potencial de retorno. Coisa que não aconteceria na compra de call seco. Mas a gente já sabe, a gente está trocando aqui na trava o potencial de lucro infinito pela maior segurança, pela maior taxa de acerto. Okay? Essa é a troca que a gente está fazendo. Simples assim. O lucro esperado, então, é a diferença entre os strikes menos o custo da montagem. A gente já vai ver isso na prática. Um operacional simples, que a gente tem que buscar aqui sempre, tá bom? É a confirmação do pivô de alta. Então, fez pivô de alta, tá? Quando o topo anterior é superado, você vai fazer o quê? Você vai comprar uma call no preço do rompimento, tá? Do pivô, e você vai vender uma call no alvo projetado. Como que a gente faz essa projeção? A gente vai fazer essa projeção dessa forma, tá? A distância entre o fundo anterior e o topo que foi rompido, a gente vai projetar para cima, perfeito? Então, essa distância aqui, a gente projeta para cima, eu compro uma call no preço do rompimento e vendo uma outra lá no preço projetado, ok? Basicamente ficaria assim, ó, compra uma call aqui no strike 30 e vende uma call lá no strike 32. Vamos ver isso na prática aqui agora? Vamos ver na prática como que isso ficaria? Então, eu vou vir aqui agora, no dia de hoje a gente teve aqui a Marfrig, né? Marfrig rompendo. Olha só que interessante, né? Olha que interessante. A Marfrig aqui rompeu e eu tenho aqui, ó, um pivô, né? Sendo formado na Marfrig, correto? Que pivô é esse? É esse zigue-zague aqui, ó. Então você vai monitorar sempre esses zigue-zagues, ó. Fundo, o topo anterior foi rompido, é ali que você vai operar, certo? Aonde que está o seu ponto de entrada? Aqui, ó, nos strikes próximos ao rompimento, né? No strike na linha do dinheiro, ok? Onde que está o seu alvo? Eu não falei com você que você tem que projetar a distância do fundo para o topo que foi rompido? Então essa distância aqui você vai jogar ela para cima. Essa distância você vai jogar ela para cima. Só que é uma forma que o iniciante tem, pessoal, de montar alvos
Ó, de uma forma muito simples, tá? Muito simples. Quem é mais avançado faz isso através das projeções de Fibonacci, né? Ó, extensão de Fibonacci aqui, a gente joga isso para cima, ó, e ele já vai dar os alvos lá para gente, ó. Percebe que é a mesma coisa, pessoal? Percebe que é a mesma coisa? Olha o alvo lá de 100%, onde está. Uma ferramenta de proporção, ok? Então, vai dar na mesma. Aqui, nesse caso, a gente compraria uma call no strike próximo dos 18,30 e venderia uma outra lá nos 19,90, não é isso? Como que isso ficaria? Então, a gente vai lá para o UpLab. Eu vou colocar aqui a Marfrig. Estou usando o UpLab aqui, pessoal, porque o mercado está fechado, ele vai trazer os preços melhores aqui para a gente. Eu iria sempre no vencimento acima de 20 dias úteis, né? No nosso caso aqui, ó, da Marfrig, lá para o dia 16 de maio. E eu vou procurar esses strikes aqui agora. Ok? Então a Marfrig está aqui, ó, custando 18,70. Eu vou procurar um strike aqui, ó, bem na linha do dinheiro. Então tem um strike aqui em 18,43, 18,93, né? 18,93 está bem na linha do dinheiro. Tá bacana, né? Eu quero aqui um delta próximo de 0,5. Então tem um delta aqui em 0,54. Eu compraria essa aqui e eu venderia uma outra onde? Lá em 19,88, 19,90. Vamos ver se. Ó, tem um strike aqui em 19,93. Então, tenho aqui uma distância de R$ 1 entre os strikes, né? Perfeito? Eu estou gastando aqui nessa posição 43 centavos, né? Se a gente fosse arredondar aqui, ó, sem colocar custos de corretagem, esse tipo de coisa, é a diferença entre os prêmios. Então, eu paguei aqui, ó, 1,29 pela call comprada, né, na linha do dinheiro, menos 0,87. Menos 0,87. Perfeito? Isso vai me dar aqui, ó, 42 centavos. É o meu custo nessa operação, ok? E qual que é o meu potencial de lucro aqui, né? Qual que é o meu potencial de lucro máximo? É a diferença entre os strikes, né? Então eu tenho um potencial de lucro aqui, ó, de R$ 1 menos 42 centavos, menos R$ 1. Então meu potencial de lucro é de 58 centavos, né? 58 centavos. Então tem um potencial de lucro aqui, ó, de aproximadamente 115, né? 120%, 126%, né, para ser mais exato. 126% é o meu potencial de lucro nessa trava. Que lá próximo do vencimento vai sensibilizar muito, né? Então olha só o gráfico de payoff aqui. O gráfico de payoff, ele fica dessa forma, né? Eu começo a ganhar dinheiro, né, que a gente chama de zona de break-even, a partir dos 19,37. Legal? E a minha zona de lucro máximo está lá exatamente em 19,93, que é o strike da minha opção vendida, perfeito? Então esse aqui é o gráfico de payoff, onde a gente ganha dinheiro, na alta do ativo, não é? Basicamente a gente só projetou e fez as operações. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um pivôzinho projetado na Cogna, né? Ó, teria feito o ponto de entrada aqui, o alvo projetado lá, e a Cogna já atingiu o alvo dela, né? Perfeito? O passo a passo para você montar essa estrutura, você vai identificar um ativo com viés de alta, você vai aguardar o rompimento do pivô, que é o topo anterior, né? Então já está fazendo os zigue-zagues ascendentes, aguardou o rompimento, entrou. Você vai comprar uma call ATM, preço próximo do preço atual do ativo, né, no rompimento, e você vai vender uma outra call lá no strike, no preço correspondente ao alvo projetado, que eu te ensinei a fazer aqui agora. Você vai pegar o fundo anterior, vai ligar com o topo que está sendo rompido e vai projetar essa distância para cima. Uma ferramenta de proporção dos preços, né? E você vai encerrar a operação quando os preços atingirem lá o strike da opção vendida, tá bom? O ideal é que você deixe essa operação aí e um pouco próximo do vencimento ali, né? Próximo dos 10 dias para o vencimento, é onde você vai ter a maior sensibilização, né? É onde a ATM vai ganhar muito valor, né? E a call vendida também, perfeito? Então, como que você faz para encerrar essa operação? Do mesmo jeito que você montou, você vai começar comprando. Então, para montar, você não compra primeiro e vende depois. Para encerrar, você vai recomprar a que você vendeu anteriormente primeiro, para você nunca ficar vendido ou descoberto, e depois você vai vender a outra opção que você tinha comprado, beleza? Botando o lucro no bolso. Mais uma vez aqui o gráfico de payoff para vocês. Na nossa próxima aula, falaremos da operação oposta aqui, né? Falaremos da trava de baixa com puts. Melhor tá por vir, vem comigo.